Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Obrigado por estar seguindo o meu canal. Esse é mais um vídeo do Devocional 365 Reflexões sobre a atuação do Espírito Santo nas diversas áreas de nossas vidas. E o tema de hoje é o Espírito Santo e a bênção da vida frutífera. Vamos ao texto. Uma vida frutífera é um sinal de um relacionamento profundo e constante com Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita a produzir frutos que glorificam a Deus e impactam positivamente as vidas ao nosso redor. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são evidências de sua obra em nós. Jesus nos ensinou que permanecer nele é essencial para uma vida frutífera. O Espírito Santo nos ajuda a permanecer conectados a Cristo, nutrindo nossa fé e transformando nosso caráter. Ele nos guia em nossas ações diárias, nos capacita a amar os outros como Jesus amou e nos dá força para viver de acordo com os valores do reino de Deus. Através do Espírito Santo, nossa vida pode ser uma bênção para os outros e um testemunho do poder transformador de Deus. Que maravilha, né? A pergunta que eu te faço, você tem sido bênção na vida dos outros? Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. E Abraão foi uma bênção na vida de milhões e milhões de pessoas. Através das suas atitudes, dos seus posicionamentos diante de Deus, ele agradou a Deus. Agradou a Deus em obediência, agradou a Deus em fé. Tanto que ele recebeu o título de pai da fé. Ele agradou a Deus na obediência. Quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, Isaac, e ele obedeceu. Ele foi até o final. Ele só não sacrificou o filho porque Deus impediu. Mas na trajetória ele quase que ele finaliza 100%. Então, Abraão, através disso aí, ele se tornou uma bênção para as nações. Porque através dessa obediência, Deus prometeu para ele que todas as nações da terra seriam benditas nele. Logo, nós também somos descendentes de Abraão. Mas o que o Espírito Santo tem a ver com isso? O Espírito Santo opera em nós com os frutos dele. E quais são os frutos que o Espírito Santo opera em nós? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, você já elimina uma série de problemas na vida. Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber se eu sou bondoso, se eu sou amoroso. Eu preciso saber dos meus temperamentos ao tratar o próximo. Evitar tratar com rigidez, com grosseria, com falta de amor, falta de amabilidade. Será que eu sou uma pessoa boa? Até onde vai a minha bondade? Ou eu sou bom para quem é bom para comigo? Jesus, naquela parábola do bom samaritano, ele diz que o samaritano ele foi esbofeteado e largado no caminho. E passou um sacerdote, olhou de lado e nada fez. Passou outro, olhou e também não se compadeceu. Aí veio um samaritano e acolheu aquela pessoa, passou remédio em suas feridas, colocou em seus ombros
e o levou e cuidou daquela pessoa. E Jesus chamou ele de um bom samaritano, porque os samaritanos na época eram inimigos dos judeus, e possivelmente aquele homem era um judeu. O que Jesus estava dizendo ali, que nós devemos ter amabilidade, ter compaixão e bondade pelo próximo. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar no nosso cotidiano para que tenhamos uma vida frutífera. A orientação que vem dele. Só assim você poderá dizer que a sua vida é uma vida frutífera. Não estamos falando aqui de ganhar almas. Nós estamos falando aqui de prosperidade. Eu estou falando, essa vida frutífera aqui é o frutos do Espírito Santo de Deus em você para com outras pessoas. Então, que nesse dia de hoje, que você que está me ouvindo através aqui do YouTube, você possa dizer para si mesmo que você está preparado para receber a bênção que vem de Deus por você ter uma vida frutífera. João 15:5, vou repetir, Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que gerar frutos, frutos do Espírito. O Espírito Santo de Deus está o tempo todo fluindo isso em nós. Que Deus possa te abençoar. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Eu queria que você acionasse o sininho e que você desse um joinha, né? O tal do curtir, porque aí esse vídeo vai chegar mais longe. E finalizando, só nos resta orar. Vamos orar junto? Senhor Deus, agradecemos pela bênção da vida frutífera e pelo Teu Espírito Santo, que nos capacita a produzir frutos que glorificam a Ti. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a permanecer conectados a Cristo, nutrindo nossa fé e transformando o nosso caráter, que possamos refletir os frutos do Espírito em nossas ações diárias, amando os outros e vivendo de acordo com os Teus valores. Que nossa vida seja uma bênção para os outros e um testemunho do Teu poder transformador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós também temos aqui outros títulos, como As Aventuras de Lili, dicas de inglês, As Aventuras de Lili, seu amigo Eigo, dicas de geografia, As Aventuras de Lili, seu amigo Eigo, dicas de rimas. Esses livretos foram feitos para substituir o celular da mão de nossas crianças. São matérias que vai trazer edificação cultural para suas crianças. E hoje, para tirar o celular da mão de uma criança está muito difícil. A proposta tem que ser muito boa. Tem crianças aí dando crises de abstinência por causa da falta do celular. Nós temos também aqui o Turbulência. Isso também passará. Todos nós, na vida, passamos por turbulência. Uns estão passando turbulência na saúde, né? Não sabe como vai ficar, vai no médico, o médico passa um monte de receitas médicas e aquela coisa toda, você continua sentindo dores e tal, e você fica assim, sofrendo uma turbulência. O Senhor Jesus pode te curar. Do mesmo jeito que Ele curou minhas finanças, eu passei uma turbulência muito grande devido à pandemia, e como empresário, eu sofri uma turbulência financeira muito forte, e o Senhor me curou. Ele pode te curar dessa enfermidade. Talvez você está passando uma turbulência no casamento, né? Seu casamento está aí ao pé de uma separação, quase ao ponto de separar-se.
não tome essa decisão antes de ler esse livro. Aqui tem as dicas de como enfrentar uma turbulência e sair dela intacto. Temos também aqui o Entrelaçados pelo Destino. É a minha história de amor com a minha esposa Érica. Esse ano eu faço 28 anos de casado. 28 anos de casado. Em 2028 faremos 30 anos de casado. Parece que foi ontem. Por quê? Porque vivemos bem, somos felizes, somos muito bem-sucedidos no casamento. E aqui tem as chaves de como ter um casamento feliz e próspero diante de Deus e da sociedade. E o devocional, não precisa nem dizer, né? 365 reflexões, mensagens, estudos a respeito da atuação do Espírito Santo nas diversas áreas de nossas vidas. Convido você a adquirir. Todos esses livros você encontra aqui na Amazon. É só colocar o título do livro e o meu nome no final. Forte abraço, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, envie para alguém, curta e se inscreva. Deus te abençoe.